Oi, pessoal. Estamos de volta com o canal Mediunidade Online. E na playlist, Sem Medo de Ser Médium. No vídeo passado, abordei algumas características da obsessão, do processo obsessivo. E nós vamos dar continuidade neste vídeo ao que iniciamos no anterior. Volto a frisar que o mais importante para quem está sofrendo um processo obsessivo ou está sofrendo qualquer outra coisa, não é cuidar da obsessão, não é tentar se livrar da obsessão. Porque qualquer obsessão, ela se instala a partir de uma auto-obsessão, ou seja, de características que são próprias ao indivíduo. Então, se eu quero sair da faixa de atuação daqueles espíritos, eu tenho que observar, perceber, sentir onde eles conseguem e através do que eles conseguem atuar em mim ou sobre mim. Eu conseguindo perceber isso, eu fico consciente do que é que eu necessito trabalhar em mim para aprender a modificar-me, porque não adianta nada tentar ajudar os espíritos, porque não é propriamente afastar. Inclusive, abro um parêntese aqui, o pessoal diz, tem lugares que são muito fortes, tem médium muito poderosos que afastam, retiram o espírito. Bom, pode até conseguir num primeiro momento, mas depois volta. Se não voltarem aqueles, virão outros. Porque se a pessoa não se modifica, não vai adiantar. Então, o trabalho principal é com aquele ou aqueles que sofrem a obsessão. E os espíritos, se vai tentando ajudá-los também, porque são pessoas fora do corpo, em sofrimento, em processos de auto-engano, que necessitam de ajuda, de compreensão, acolhimento e ajuda. Então não é a questão de afastar, é a questão de compreender para promover mudanças, as possíveis mudanças. E aí se consegue alguma coisa. Não é? Então, e aí eu lembro de uma jovem que ela estava internada numa clínica psiquiátrica e ela era internada com muita frequência. Na clínica, eu trabalhava na clínica, ela não era minha paciente, fazia parte do grupo de pacientes de um colega, mas era tão interessante o processo dela, e doloroso, que me chamou a atenção e eu levei o seu nome para o grupo mediúnico que eu fazia parte. Ela tinha algumas características, ela andava feito um malandro carioca, aquele meneio corporal do malandro carioca, pelo menos de antigamente. Não sei como é que está hoje, de antigamente. E a fala, muitas vezes parecia ter um sotaque português, mas tinha muito da característica, pelo menos era a minha comparação, com a do malandro. Uma fala cheia de gírias, que compunha com os meneios corporais um estereótipo daquela jovem. E o quadro era um quadro diagnosticado como sendo de esquizofrenia. Ela se dizia perseguida, que falavam mal dela, escutava vozes que xingavam ela, que ameaçavam ela de morte. E eu levei o nome,
começamos a fazer a irradiação e cerca de uns 2 meses depois, 3 meses mais ou menos, e eu não falei sobre a paciente para ninguém do grupo, né? Uns 3 meses depois, através de uma das médiuns, começou a se comunicar um espírito com um jeitão, né, de malandro, a fala de malandro, as gírias do malandro, né, gírias daquela época, porque isso tem uns, talvez, né, quase 40 anos, mais ou menos, né, ou um pouco menos do que isso. E ele chegou e disse: ô doutor, né, tu estás pensando, né, não lembro exatamente como era a gíria da época, que vai conseguir ajudar a fulana, e disse o nome, né, que o pessoal lá não sabia. Disse: você não vai conseguir, ela é nossa, né? Nós, há muito tempo que ela é nossa. E aí eu perguntei para ele: você tem um interesse pessoal? Ele disse: não, eu só estou ajudando um amigo, mas não tenho interesse. Bom, a gente foi conversando com esse camarada, né, acolhendo, batendo papo com ele, informando algumas coisas, mostrando algumas coisas, até que eu não lembro exatamente como foi, né, isso tem um bocado de tempo, conseguimos tocar em um aspecto emocional dele e isso o abalou profundamente e ele ficou sem condição de continuar o que estava fazendo e foi recolhido, ele foi ajudado, aceitou ajuda. Depois dele vieram outros, mais uns 2 ou 3 com mais ou menos uma característica parecida que também foram ajudados. Até que chegou um camarada com um espírito com um sotaque português, né? E aí ele disse que a gente não devia estar fazendo aquilo, porque a gente não conhecia quem era aquela mulher. Era uma mulher perversa, e aí começou a descrever a mulher que ele conheceu naquela existência em que ocorreu o drama entre ele e ela. Que ele se apaixonou por ela, ela o traiu, né? Enganou horrorosamente, ficou com os bens dele e ele terminou se suicidando. E isso foi em Portugal, alguns séculos atrás. E de lá para cá, embora ele tenha reencarnado, mas ele manteve aquele ódio. Quando voltava para o plano espiritual, ele retomava a aparência e as lembranças daquela vida vivida em Portugal. E lembrava dela e procurava, até que ele a encontrou na atual existência. E estava com ela desde pequena, né? Desde pequena. Ele disse: eu não causei a doença dela, mas eu aproveitei para intensificar-lhe o sofrimento. Ou seja, ele não era o responsável pelo quadro esquizofrênico, pela perturbação inicial mental dela, mas ele aproveitou e intensificou. Conseguimos ajudá-lo, né? Ele foi recebido carinhosamente pela mãe dele e ele se afastou. À medida que esses espíritos foram sendo ajudados, o que é que eu observava com a paciente lá na casa de saúde? Ela foi perdendo mais os trejeitos de malandro, carioca. A linguagem, a forma de falar foi modificando, ficou um pouquinho, mas não tanto, era muito acentuada, e aí foi modificando. E aquele sotaque português, depois que o último espírito vinculado ao processo dela foi auxiliado, saiu, cessou completamente aquele sotaque português que de vez em quando vinha, né? O sotaque não era dele, era dela mesma, de uma existência passada, né? Daquela existência em que ela viveu aquele drama junto com aquele ser. Mas ela saiu do quadro de doença? Não. Ela continuou perturbada, porém melhorou bastante,
né? A partir dali, a convivência dela com os familiares melhorou, né? Ela ainda se internou, né? Mas ela foi sendo ajudada, foi criando abertura, continuou doente, continuou perturbada, continuou sem voltar para o convívio social, né? Como você espera de uma pessoa que esteja razoavelmente sadia do ponto de vista psicológico, mental. Mas aquele quadro intenso não voltou mais, né? Não voltou mais. Então o espírito foi ajudado, mas ela era perturbada, né? E continuou com a sua perturbação, embora atenuada. Então não pensem que se uma pessoa está sofrendo, né, que a culpa, a responsabilidade daquilo é do espírito. Não, não é por aí, né, o processo obsessivo. Senão você vai incorrer no erro de muita gente, dizer, não, eu estou assim por causa dos espíritos. E não é por aí. A pessoa não está daquele jeito por causa dos espíritos. Pode até estar havendo alguma interferência na vida dela. Mas os seres espirituais negativos, eles apenas aproveitam aquilo que já existe. Eles não introduzem algo que não esteja nas possibilidades ou nas características da pessoa sobre quem eles estão atuando. Não fazem isso. Então, se eu não for propenso ao roubo, eles não vão me fazer roubar. Se eu não sou propenso à mentira, eles não vão me fazer mentir, né? Se lá dentro de mim eu não sou propenso à avareza, a isso, aquilo, a comportamentos mais hostis, eles não vão fazer com que eu me torne assim. Mas se isso está em mim, está lá dentro de mim, a ação deles pode ajudar a liberar, né? Então, obviamente, se isso está ocorrendo, né, e eu sei disso, é importante que eu busque ajuda. Onde é que eu vou conseguir ser realmente o melhor ajudado? Em locais e com pessoas que conheçam esse tipo de fenômeno e saibam como ajudar, né? Por exemplo, se você for em alguma instituição e a pessoa de cara, o pessoal começar a dizer, não, você está assim por causa de mediunidade, você está assim porque está sofrendo a ação dos espíritos, vai embora, né? Porque não é por aí. Vá procurar uma outra instituição, né? Porque uma instituição que realmente estuda, o pessoal estuda, tem conhecimento sobre a atuação dos espíritos, mesmo que eles percebam, eles não vão dizer, você que esteja vendo a atuação, jamais eles dirão, você está assim porque tem um espírito agindo sobre você. Eles vão ajudar para que a pessoa perceba que precisa de ajuda, que ela poderá ser ajudada, mas que o elemento mais importante da ajuda é ela mesma, né? Que ela precisa entender que há necessidade de perceber em que precisa se trabalhar para poder mudar. Então, isso é fundamental, né? E é por aí que eu quero concluir este vídeo dizendo que o instrumento maior, né, de tratamento, né, de uma obsessão é a renovação interior. É o esforço que o indivíduo empreende no sentido de se melhorar no âmbito dos pensamentos, da imaginação, das emoções, do sentimento e na forma como se relaciona consigo e com as pessoas, né? Então, obviamente, isso aí é o mais importante, né? E o restante é acréscimo. O restante auxilia e pode auxiliar bastante. É claro que tem aqueles processos obsessivos mais graves, que a pessoa não tem nem condição inicial de entender isso. Então, aí, muitas vezes, é um processo até de maternagem para ajudar. Mas vou deixar isso para o próximo vídeo, ok? Um abraço e até lá.